E aí, galera do YouTube, eu sou o Joey do canal MangaTube. E galera, dessa vez com vocês mais um vídeo de leituras, trazendo as leituras dessa semana. E gente, ó, essa semana teve muita coisa boa. Só pra gente já começar com tudo. Black Cloves, volume 19. Você que é fag da Noelle, você vai amar essa edição, porque, gente, aqui foco totalis em Noelle. A gente também teve Spy Family, volume 6, né? Aqui, ó, Nightfall investindo forte no Twilight. Também tivemos Vigilante, My Hero Academia e Legals. Aizawa na capa. Será que vai ser mais ponto pra mim, né? Porque a gente tá naquela competição, eu e o Best of Friend. Também temos Kaguya-sama Love is War. Será que o amor aí da Kaguya com o Shirogane deu uma avançada nessa edição? E também Chainsaw Man, volume 3. Gente, esse, ó, fica aí no vídeo, porque é só assim pra você saber tudo o que aconteceu aqui nessas obras. É lógico, depois da nossa vinheta. E se você curte esses vídeos de leituras, já sabe, deixa aí o seu gostei, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, ativa o sininho de notificação, coloca lá para você receber todas as notificações, porque assim, sempre que sair um vídeo novo, você vai ser avisado. E se também quiser ajudar o canal de alguma outra forma, clica aí no botão Seja Membro e conheça os benefícios. Então bora lá, já começar aqui, gente, com o Black Clover, volume 19, e como eu falei, quem gosta da Noelle, gente, o foco que ela teve nesse volume foi demais, né? Tanto que ela até ganhou aqui a própria capa juntamente com os irmãos dela. Então a gente viu lá que os elfos que possuíram o corpo dos feiticeiros, eles estão invadindo o reino, invadiram lá o castelo do rei, né? Que, ai, gente, aquele rei que, pelo amor de Deus, podia já morrer, né? Teve várias oportunidades pra morrer nesse volume e acabou não morrendo, né? Mas eles adentraram lá o castelo, e aí a gente já começou com algumas lutas. A gente já viu, né, que o Landris, ele tá liderando tudo ali, já prevendo uma batalha com o Finral, né, que é o seu irmão. Mas, como eu falei, o foco foi total na Noelle, gente. E o legal dessa luta da Noelle é que ela lutou na frente dos irmãos dela. Dos irmãos que sempre desprezaram ela, que chamavam ela de fraca, né, de que falavam que ela era inútil por ter entrado nos touros negros. Gente, a Noelle deu um show lá com a... Ela tá lutando lá com a menina que tem as magias de bússola. Tivemos até direito à magia de armadura de água da Noelle, que devia inclusive tá aqui na capa, mas não tá. Aqui, ó, ela usando a Valkyrie Dress, né? Gente, sensacional. E assim, o mais legal é que os irmãos dela, tudo assistindo essa luta e vendo quão poderosa ela é. E isso é muito legal. A Noelle, ela é uma personagem... Assim, eu não sou tão fã da Noelle. Eu gostei muito da atuação dela nesse volume. Mas eu acho que isso é muito importante, porque a Noelle, ela é uma personagem fundamental para a história, né? E eu gosto quando essas personagens femininas nos mangás shonen, elas têm o seu momento de destaque. Elas não ficam só à sombra, né, esperando ser salvas pelos protagonistas masculinos, né, geralmente pelos personagens principais, elas conseguem se mostrar. E a atuação da Noelle aqui nessa luta, ela foi ímpar. Assim, gente, sensacional. Acho que uma das melhores lutas mesmo que a gente tem. E acho que uma das melhores histórias de superação que a gente tem. Porque até a gente conhecer um pouco mais a respeito do passado dela, né, da mãe dela, o próprio irmão dela. Fala que ela lembra muito, né? A imagem dela ali lembra muito a mãe. Inclusive, a Noelle foi a única que herdou a magia de água da mãe dela. Os outros irmãos foram todos para a magia do pai. Aí nós também tivemos o Yami, né? Que ele chegou ali também no castelo, junto com um outro líder de uma outra guilda lá, que é dos gafanhotos, que é um cara que ele usa magia de corte. E aí eles começaram a lutar lá contra o irmão do Final. Foi assim, foi uma luta legal, tal, e o Final, ele teve ali o seu momento de... Não vou falar de redenção, mas ele teve ali o seu momento de sair na frente do seu irmão, né? Ele acaba dando um socão ali, depois de, claro, uma batalha também muito legal. Ele acaba dando um socão ali na cara do irmão dele, o irmão dele desmaia, né? Que tá possuído ali pelo elfo. E eles acabam ganhando essa batalha, mas a destruição que ele fez no castelo ali foi imensa. E também o legal é que os touros negros acabaram chegando ali no campo de batalha, né? Eles estão com aqueles caras que também trabalhavam
pros elfos, né, e que agora querem se vingar por eles terem tentado, né, ser mortos ali. Eles sofreram uma tentativa de homicídio com o líder ali dos elfos. Os touros negros chegaram, mas já foram separados, né? Deu uma de One Piece aí e o bando não pode ficar junto, vai ser cada um para um canto. E aí uma das líderes, né, que acabou sendo possuída, usou a magia dos sonhos e transportou eles, para alguns deles ali, para uma outra dimensão para começar a batalha. Gente, o ritmo de Black Clover, ele tá frenético e intenso. Eu até falaria que essa saga, né, da onde eles estão lutando com os elfos, teria tudo para ser uma ótima última saga, porque eu acho que as histórias, elas estão tendo ali as suas finalizações de uma forma legal. Então a Noelle com os irmãos dela, né, os irmãos reconhecendo ela, tendo o seu momento de conseguir controlar direito a sua magia. O próprio Findal com o irmão, né, mostrando que de fato ele é um irmão mais velho e se portando como um irmão mais velho, ganhando do seu irmão. Só falta, né, o irmão agora reconhecê-lo. E à medida que as próximas lutas forem acontecendo, acho que a gente também vai tendo ali a conclusão, o fechamento, né? Então eu acho assim que esse seria um ótimo último arco para Black Clover, né? Não sei, eu sei que a história continuou, eu sei que depois desse arco a gente tem a continuação, tem o time skip e tudo mais, mas acho que para mim, na minha opinião, podia, se fechasse aqui, né, o Black Clover, para mim seria um fechamento incrível. Para esse volume aqui, eu vou dar a nota 10 de 10. Então, gente, sério, tá muito, muito bom. E é legal isso, né? Eu sempre gosto de deixar isso ressaltado. Eu gosto muito de histórias em que a gente tem vários personagens e que todos têm o seu momento de brilhar. E aqui em Black Clover acontece muito isso. Próximo mangá, Spy Family, né? Volume 6. Foi um volume bem divertido, ele teve um foco maior ali na Nightfall, que é essa personagem que a gente conheceu no volume anterior, porque ela quer tomar o lugar de esposa do Twilight, né? Ela é apaixonada por ele e ela quer ficar ali no lugar da Yor. E nesse volume, a Nightfall e o Twilight, eles tiveram uma missão juntos, né, de pegar ali uma pintura que podia ter um código, né, de alguma coisa secreta que os inimigos deles estavam indo atrás. E aí eles têm que participar de uma competição de tênis ali, né, do submundo, porque os vencedores, eles podem ir até a galeria de arte do dono, né, que organiza esse evento clandestino, e escolher alguma das obras de arte. O intuito deles é justamente escolher essa pintura, porque o organizador ali não sabe desse segredo que essa pintura tem. E a gente tem lá, eles são muito habilidosos, eles conseguem vencer lá os mais poderosos, eles conseguem até ir vencer nas armadilhas que são colocadas ali na final, né, contra os filhos do organizador, para que eles de alguma forma perdessem. E é muito legal ver essa sinergia dos dois. No final eles conseguem vencer, só que aí eles descobrem que esse código que tinha não era nada assim demais, era algumas fotos que o dono queria tirar, assim, enfim, é uma coisa assim, tipo, nossa, eles se esforçaram tanto e no final não era nada demais. Mas uma coisa fofa também que aconteceu aqui no Spy Family é que a Yor, ela vê a Nightfall, né, ela não sabe que o Twilight é um espião, ela ainda acredita que ele é um médico e nem ele sabe que ela é uma assassina, né. E aí ela quer, de alguma forma, impressionar o Twilight, né? Ela quer mostrar que ela sim pode ser uma boa esposa, porque ela tem esse receio de que ele largue ela para ficar com outra mulher. Então ela até tem ali também uma competição de tênis com a Nightfall e a gente é enganado, porque a gente pensa que a Yor não sabe fazer nada e, mano, a Yor arregaçou ali só no primeiro saque ali, ela já destruiu a Nightfall, que falou que ia ficar reclusa por um tempo para treinar mais, para ela conseguir impressionar o Twilight. Em relação a Anya, ela tá tentando ainda se aproximar, né, do Damian lá, que é o filho do figurão que o Twilight precisa se aproximar, né, para dar andamento ali à missão, tanto que a história do mangá é justamente devido a essa missão que ele tem. E o Twilight, ele tá vendo que com a Anya tá um pouco difícil, né, porque assim, o Damian gosta da Anya, né, você vê ali quando ele vê ela, ele fica envergonhado e tal, mas ele ainda é muito orgulhoso, então ele não quer se aproximar. E a Anya tá tentando dar o jeito dela, mas também não tá dando muito certo.
E aí o Twilight se aproveitou de um evento, né, porque a Anya precisa juntar lá as 8 estelas, né, que são as estrelas quando ela faz algum feito muito grande na escola. E aí é um evento exclusivo para pessoas da escola e que já foram ex-alunos, mas que têm essas estelas aí, né. E o pai do Damien vai estar presente nesse evento porque o irmão do Damien, ele já foi lá um superstar lá. E aí ele também vai estar. Então o Twilight, ele tá tentando aproveitar essa situação para se aproximar também do Damien. Então ele acaba ali criando uma situação e no final do volume aconteceu esse primeiro encontro do Twilight e do pai do Damien, né? Que ele acaba aproveitando para pedir desculpa por aquele soco que a Anya deu no Damien lá no começo da história. Eu achei também, ainda continuou sendo um volume bem divertido para ler. O Spy, ele consegue se manter, né, nessa mesma animação que ele tem, né, nessa mesma pegada de ser uma história que te diverte e que por mais que ela não seja tão focada assim no plot, né, na verdade acho que não é essa a palavra certa que eu deveria falar aqui. Acho que ela assim, é uma história mais descompromissada. Acho que talvez essa seja a palavra certa. Ela ainda consegue fazer você querer saber o que vai acontecer. Então, achei ainda um volume mega divertido. Se mantém, pra mim, uma história legal. E pra esse volume aqui de Spy Family, eu vou dar a nota 8.5 de 10. Daí nós vamos pra polêmica, né? Vigilante, My Hero Academia Illegals, volume 9. E assim, aqui a gente teve no comecinho dele a finalização lá da história do Aizawa. Gente, eu não vou dar foco nisso porque... igual eu falei, eu não sei porquê. Eles deram uma capa inteira pra uma história que acho que aqui dura o quê? 2 capítulos, né? 3 capítulos praticamente. E um mangá de 9. Mas é aquilo, eu entendo que é uma história, o Vigilante, que não vende no Japão, não vende bem, e aí, para tentar alavancar as vendas, eles precisam ficar dependendo do que acontece na história principal. Então, trazer personagens da série principal pro Vigilante é uma forma de tentar alavancar a história, né? Tentar fazer ela vender mais, as pessoas irem mais atrás, e o que acabou não funcionando, e por isso a história entrou em seu último arco. Então, justamente pela história ter entrado no seu último arco, começou a focar nos vigilantes, começou a focar nos personagens que ela deveria focar. Então, esse volume, eu gostei. Eu gostei dele justamente por isso, porque a gente voltou àquele propósito de focar no plot que a história sempre quis passar pra gente desde o começo, que era mostrar os vigilantes. Então aqui a gente tem meio que um pequeno time skip na história, né? E o The Crawler, ele tá querendo seguir a vida dele, então ele tá arrumando emprego. Então essa história dele ser um vigilante, né? Ele tá meio que deixando isso de lado, ele tá cada vez menos cumprindo essa função e cada vez mais indo atrás de um emprego. Já a Pop, ela vem enfrentando uma crise, porque aquele NaruFest, né, que é o evento que ela faz junto com outro pessoal lá, que inclusive foi a Makoto, né, que começou a trazer isso, ele já não tá dando muito certo. Cada vez menos as pessoas estão indo assistir esse evento. Então meio que a empresa decidiu cancelar esse evento, isso vai acontecer o último NaruFest. Então ela também tá nessa de, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Né? Tanto que ela tem um agente próprio que está trabalhando com ela, e ela estava até tentando cantar na rua, o pessoal achando encrenca nisso, e o agente dela estava tentando ajudar ela. Ela até criou uma música, né? Para ela tentar seguir a sua carreira solo e não depender, já que cantar, atuar é uma coisa que ela gosta. Só que isso, essa decisão dela, eu acho que esse volume foi muito legal pra Pop, porque a gente conheceu muito dos conflitos dela. Porque a gente sabe que a Pop, ela gosta do Koichi, né? Isso fica muito evidente, mas ela nunca declarou esses sentimentos. E as pessoas ao redor também sabem disso. E o que isso tem a ver? A Makoto, ela estava lá nos Estados Unidos porque ela virou assessora do Capitão Celebrity. Porém, ela tá voltando pro Japão. E ela vai ficar no Japão de vez, né? E aí ela foi até o Koichi e ela falou pra ele que ela queria namorar com ele, né? A Makoto pediu ali o Koichi em namoro. Ela falou que pra ela era muito melhor ela ter alguém que não faz parte desse meio da mídia do que namorar alguém que é da mídia.
né? E o Koichi seria a pessoa perfeita para isso. E o Koichi, né, ele fica todo feliz, ele fala, nossa, que legal, né? Só que ela fala assim, que antes dele dar uma resposta, ela quer que ele converse com a Pop, para justamente ele não fazer uma decisão sem se arrepender, porque ele próprio não sabe que a Pop gosta dele, e eles têm uma proximidade, se conhecem por mais tempo e tudo mais. Só que a Pop acabou ouvindo essa conversa, então ela tá evitando conversar com o Koichi, porque ela meio que sabe que ela vai se declarar, ele não vai falar nada, provavelmente, né, na cabeça dela. Ele não vai falar nada, ele não vai querer, e aí ela vai perder o amor da vida dela. Ela já tá para perder o evento que ela gostava muito, ela tá ainda em crise, né, de saber como que ela vai lidar com essa carreira dela agora, então ela tá passando muita confusão, ela tá evitando o Koichi. Nisso, ela acabou se aproximando muito do assessor dela, que ouviu a música que ela criou, né, em relação a esse sentimento que ela sentia pelo Koichi. Ele gostou, eles gravaram essa música, eles estão tocando, cantando elas ali pelas ruas da cidade. Só que, gente, tem uma revelação muito, muito forte. Na verdade, esse assessor da Pop, a gente descobre que ele tem uma licença de herói, né? Ele fala, eu uso essa licença aqui de herói pra se acontecer alguma coisa, eu pelo menos tenho ela. Só que, na verdade, ele é o número 6 disfarçado, ou seja, ele é o vilão dessa história de vigilante, ele só tá disfarçado. E ele queria se aproximar da Pop porque ele queria sequestrar ela para usar ela nos planos dele, né? E ele acaba conseguindo fazer isso. Então a Pop, ela é sequestrada, ela fica sumida, e aí as pessoas, né, desesperadas atrás dela. Daí começam a acontecer novos ataques daquelas criaturas na cidade. E, gente, no final do volume, fiquei bege. Porque apareceu lá o número 6 e a Pop, só que ela tá toda diferente, porque ele fez os experimentos, né, com ela, e olha, gente, ela tá uma nova mulher, né, tá muito diferente do que ela era, agora ela virou do mal. Ela vai ficar ali, gente, agora ela virou pop rock, né, porque ele se denominou rock. E é isso que eu quero ver em Vigilante. Porra, você não precisa ficar dependendo de personagem My Hero. Pra que você gastar um volume praticamente inteiro pra contar a história do Aizawa? Você podia focar na história dos personagens que você tem aqui, né? Aí precisa esperar a história entrar no seu arco final pra você voltar a querer focar nos seus personagens. Pô, você colocar o All Might salvando o pessoal no volume passado, sendo que você tem um herói que você criou que tem a semelhança lá com a All Might, que é o Capitão Celebrity, você tem o próprio Koichi, né? É isso que eu não estava gostando no Vigilantes. Mas esse volume, ele reacendeu ali um pouquinho a chama. Agora a gente vai ter que ver no volume 10 se ele vai continuar com esse foco ou se de fato, mesmo sendo nesse arco final, vai começar a aparecer de novo os heróis de My Hero Academia e eles que vão ter ali todo o destaque. Eu espero que pelo menos dessa vez não, para que a gente tenha assim um fechamento ali desse relacionamento do Koichi com a Pop de uma forma legal. Então, ó, para esse volume aqui, ponto pro Best of Friend. Então, está 2-1. Será que ele vai empatar no próximo volume comigo? Ou será que eu vou ganhar, né? Vai ficar 3-1 aí. Já coloquem suas apostas aí nos comentários. Mas para esse volume, eu vou dar a nota para ele de 7,5 de 10. Os outros ali, os 2,5, que ele não ganhou para virar 10, foi por conta da história aí do Aizawa. Que apesar de eu gostar muito do Aizawa, é o que eu falo, gente. Eu não tenho nada contra os personagens da série clássica. Eu tenho contra você utilizar um spin-off que não é para contar sobre os personagens da série clássica para fazer isso, né? O Vigilante, eu sempre falo, ele vem com uma outra proposta e isso não estava sendo cumprido. E agora vamos para Kaguya-sama Loves War, volume 5. Esse volume ele teve uma coisa muito fofinha, né? Na verdade, dá uma agonia em mim que esses dois, eles se gostam, mas eles são muito orgulhosos, então nenhum quer assumir para o outro, né? Então um cria Twitter, a Kaguya lá descobre o que é o Twitter, aí ela não quer seguir o Shirogane, porque senão ela vai perder, e o Shirogane também não clica lá para seguir ela. Aí eles estão nas férias de verão, nenhum dos dois tem nada para fazer, só que nenhum chama o outro para sair, justamente também por essa questão de orgulho. A gente vê aqui como que a Kaguya ela é tratada na família dela, então a gente sabe que ela é de uma família muito renomada, né, muito importante.
E ela é chamada somente assim para eventos, mais para fazer pose, para fazer sala, né? E o pai dela não dá a mínima para ela. E todos os empregados ali da casa, eles se preocupam com ela, não deixam ela sair nem nada para que não aconteça nada, porque é ela que vai ser a sucessora da família. Então ela meio que tinha combinado com os amigos de sair para ver os fogos, né, de um evento, e no final não deixaram ela ir porque podia acontecer alguma coisa com ela nesse evento. Então ela fica muito, muito triste. Nisso, aquela amiga dela, amiga não, né? Aquela que trabalha ali com ela, que fica junto com ela, percebeu essa tristeza, meio que trocou de lugar com ela e a Kaguya foi indo lá para tentar encontrar os amigos. E o Shirogane acabou achando ela ali no meio do caminho, só que os fogos já tinham acontecido. Mas ele falou, não, nós vamos te mostrar os fogos. E aí ele lembrou que em uma outra cidade a queima de fogos ia ser algum tempo depois. Então ele ia levar ela nessa outra cidade junto com os amigos, né? E acho que foi esse o primeiro momento onde os dois, de fato, tiveram um contato assim mais próximo. De restante dos capítulos, foram capítulos mais episódicos, né? Tiveram coisas assim que não acabam puxando muito da história. Mas eu acho que essa parte, pelo menos, não deu andamento nenhum no relacionamento dos dois, porque ambos ainda continuam com esse orgulho nas alturas, mas pelo menos foi uma oportunidade onde eles tiveram mais chances de se reaproximar, né? Eu acho que o que me irrita só no Kaguya-sama é isso, é o orgulho deles, porque um quer uma... Sabe quando você fica assim, meu Deus do céu, vocês resolveriam isso conversando direito um com o outro, sem deixar esse orgulho de lado. Eu acho que é essa a única coisa que vai me incomodar nesses próximos aí, mais de 15 volumes que a gente ainda tem aí pela frente de história. Mas de resto, eu ainda tô gostando, ainda pra mim tá sendo sim uma história legal de ler, uma história boa de comédia romântica. Então pra esse volume aqui de Kaguya-sama, eu vou dar a nota 7.5 também de 10. E fechando esse vídeo de leituras com tudo, a gente vai com Chainsaw Man volume 3. Então aqui, gente, primeiro de tudo, a gente teve lá o fechamento, né? Eles estavam lutando contra aquele demônio lá que estava no prédio, né, no andar ali, que eles não estavam conseguindo sair. Esse demônio, né, era para eles chegarem mais perto lá daquele demônio do revólver, né? E aí eles precisavam pegar um fragmento ali do demônio do revólver que estava ali com esse demônio do andar. E esse demônio do andar queria matar o Denji. Então ele falou, olha, eu só deixo vocês escaparem se vocês matarem o Denji. E aí o Denji, ele teve um plano, né, de fazer esse demônio pedir para morrer. Porque ou eles matavam o Denji, ou o demônio morria, era a única forma deles saírem. Então o Denji, ele se transformou, né, no seu modo motosserra, e ele começou a lutar com esse demônio, e aí ele judiava desse demônio. Gente, ele ficou 3 dias direto fazendo isso, até que o demônio pediu para ser morto. Né, porque ele falou que demoraria para chegar lá no núcleo dele. Mano, você imagina ficar 3 dias seguidos, e para ele machuca, né? E a forma que o Denji usava para recuperar a sua energia era usar o próprio sangue do demônio, né? Ele comia ali o próprio sangue, bebia o próprio sangue do demônio e ele conseguia restaurar suas energias, porque senão quando ele tá sem energia, né, as motosserras dele começam a se retrair. E ele, com essa energia, que é a forma como os demônios ganham, né, ele conseguiu ali ficar, aguentar. Eles pegaram o fragmento, se livraram, né, daquela maldição e o Denji depois teve a sua oportunidade de descansar. Daí a gente tem, depois disso, né, depois dele ter descansado, eles resolveram fazer uma festa ali de boas-vindas para os novatos. Afinal, tem bastante novato ali na agência que ajuda a caçar os demônios. E aí a gente tem uma das cenas mais hilárias desse mangá, que a Himeno, né, que é uma ali das veteranas, que é a do tapa-olho, ela tinha falado que ela queria beijar o Denji, né? E ele, meu primeiro beijo, né? Vamos lá. E aí ela acaba bebendo, ficando muito, muito, muito bêbada. Ela pega o Denji, a gente tem a cena aqui do beijo deles, mas o mais estranho de tudo, né, é que ele começa a falar, não, eu tô sentindo alguma textura extra aqui da língua dela. E tipo, ela tava tão bêbada que ela tava vomitando na boca dele. Coitado, mano. O primeiro beijo dele acabou se tornando muito traumático, porque ele acabou engolindo o vômito da pessoa que ele beijou, né?
Mas vale lembrar que o Denji, ele quer o beijo da Makima, né? Que foi ela quem prometeu que iria beijá-lo, né? Caso ele conseguisse ali todas as missões. O Denji, ele acaba indo pra casa da Himeno, né? Da que vomitou na boca dela ali. E eles acabam passando a noite ali. Ela tenta fazer amor com ele, porque ela tava muito bêbada, mas acaba não rolando nada, né? E só que aí isso acabou fazendo com que eles criassem uma boa amizade. Depois, na hora do café da manhã, eles conversaram um pouco e aí surgiu uma grande amizade, né? E o Denji, ele fica muito feliz com isso, porque ele era muito sozinho. E agora ele tem pessoas pra chamar de amigo. Tanto que ele até começa a falar com a Himeno do interesse dele mesmo pela Makima. E aí, gente, a gente já tem um dos primeiros choques da história. A história, ela pega você literalmente de surpresa. Porque eles estão falando lá bem da Makima, né? O Denji falando da próxima vez que ele vê a Makima, o que ele quer fazer e tudo mais. E a gente é cortado para uma cena onde a Makima, ela tá dentro de um trem, em viagem, né, indo para algum lugar, e ela é assassinada pela organização do mal, né? Ela é simplesmente assassinada. E aí a gente já consegue ver, né, que Chainsaw Man, ela é dessas histórias que não se preocupa com os personagens, não se preocupa se você tá gostando dos personagens, a importância que esse personagem tem, e simplesmente vai matando eles. Isso porque, gente, nós estamos falando, nesse volume, a gente teve, né, o Denji se aproximando da Himeno, esse primeiro beijo dele com a Himeno, e um pouco sobre a história do passado da Himeno, né, sobre até a própria maldição que ela carrega, que é uma maldição que vai comendo partes do corpo dela, por isso que ela tem o tapa-olho, porque ela já não tem mais o olho, né, porque cada vez que ela usa essa maldição, o contrato é de pegar alguma parte do corpo dela. E a gente se apega muito a esse desejo do Denji, então a gente torce, pô, mano, tomara que o Denji fique logo consiga esse beijo, né? Porque é isso que motiva ele. E aí a gente já tem essa quebra de expectativa, essa morte fria, porque ela toma uns tiros na cabeça, gente. Ainda o autor, ele mostra essa cena pra gente. A gente vê a cena do tiro, a gente vê como que o corpo dela ficou ali. É realmente pra chocar. E não só isso. O Denji, ele tá sendo procurado, né? Porque ele é um demônio muito forte, lá o demônio da arma, lá do revólver, lá o pistoleiro, que tá indo atrás dele também. Tá mandando outros demônios irem atrás dele. Nisso apareceu um que ele tem facas, né? Lâminas, assim. Igual como se fosse o Denji, mas em vez de motosserra, são lâminas. Só que o Hayakawa tá lá com a Himeno e ele toma um pau. E a Himeno, ela é interessada nele, né? E aí a gente tem de novo aquilo. A história faz a gente querer ver eles dois juntos, que eles dê certo, até porque ela conta pro Denji também no café da manhã deles essa história, né? Do quanto ela admira o Hayakawa. E aí a Himeno vê que ali ele tá pra morrer e ela meio que se sacrifica. Então ela usa a maldição, ela fala, olha, pode tomar de mim o que quiser. E aí, gente, a gente tem a morte da Himeno também. Então, uma personagem que teve um foco extremo no volume, alguém que o autor coloca pra gente também se apegar, e de fato, ele não tá nem um pouco preocupado se a gente tá apegado à personagem, se a personagem é importante, se ela tem um plot bom, se ela tem ainda um futuro na série. Ele simplesmente quebra toda essa nossa expectativa. Então, Chainsaw Man já me mostrou que é uma história que você não deve se apegar a ninguém, porque qualquer personagem pode morrer nessa história, né? O protagonista, ele tem o seu protagonismo, mas isso não muda nada, né? O Denji, ele não muda nada. Não é porque ele é o protagonista que ele vai tirar o poder da amizade de onde que for e vai conseguir vencer os vilões. Tanto que ele toma um pau aqui, né? Ele vai começar agora, na verdade, a luta lá com o da serra, com o da faca, né? Que apareceu também agora uma outra ali pra ajudar ele, mas de fato é esse tipo de história, a gente não se apegue a nenhum personagem. Eu amei esse volume de Chainsaw Man. Eu gosto e não gosto disso, de quando a história te surpreende demais. Eu gosto de ser pego de surpresa, eu gosto de sofrer esses choques na história, mas eu confesso que eu fico com muita dó, porque igual o Denji, ele perdeu duas motivações dele, e ele é uma pessoa movida à motivação. Mas ao mesmo tempo eu lembro que Chainsaw Man, ao contrário do que muitos pensam, não é uma história pra falar que o futuro é pica. Não é uma história pra falar de palavrão, uma história pra ser misógina, uma história pra ser machista, como algumas scans gostam de mostrar.
Chainsaw Man, ela é uma história que fala justamente a respeito disso, de motivações e frustrações, de que é legal sim, você ter um objetivo, mas muitas vezes quando você alcança esse objetivo, você pode se frustrar, e aí você tem que buscar uma coisa nova. Chainsaw Man é exatamente sobre isso, e eu tô muito empolgado para ver os próximos volumes, para ver o que vai acontecer. Para essa edição aqui de Chainsaw Man, sem dúvida nenhuma, 10 de 10, perfeito. Bom, pessoal, então essas foram as minhas leituras da semana. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, já sabe, deixa aí o seu gostei no vídeo, porque ele ajuda a gente pra caramba. Se você ainda não for inscrito no canal, já se inscreve e ativa o sininho de notificação para sempre que sair um vídeo novo você ser avisado. E coloca aí nos comentários também a sua opinião sobre cada uma dessas leituras e o que você achou. Bom, galera, muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Nos vemos na próxima. É isso aí, valeu, falou!